Falar um pouco sobre apego, né? Vocês que têm apego às coisas, materiais, apegos a lugares, a pessoas, a formas de trabalhar. Vamos falar como que apegos limita vocês e a gente vai falar de uma forma mais ampla o apego que você nunca ouviu ninguém falar aqui provavelmente, sua vida, mas também até a sua área de atuação. Por exemplo, tem gente que tem muito apego a ferramentas, né? Tem gente que tem apego a frameworks, tem gente que tem apego a formas de trabalhar, que eu não gosto de trabalhar com Scrum, porque isso daí é tal microgerenciamento, eu até concordo, mas a questão é o seguinte, meu amigo, vocês não tem que ter apego a esse tipo de coisa. Na verdade, a gente não tem que ter apego a quase nada. Eu acho que não sei a nossa família, né? Quando eu falo família, né, ali sua esposa, seu esposo, seus filhos ali, isso pra mim é o conceito de família. O resto são familiares. Mas isso é um outro vídeo que depois eu também posso até falar sobre como isso impacta a sua vida. Mas agora eu vou falar sobre apego, por exemplo, na questão de trabalho ali, quando você tá trabalhando com ferramentas e você tem apego, pessoal, a, por exemplo, framework. Não que eu quero usar React, porque React é... Não, que eu quero usar Angular, porque eu já tô acostumado. E esses apegos às vezes estão ligados à sua zona de conforto. E é aí que você se lasca. Por quê? Quando a gente tem apego a certas coisas, geralmente isso está ligado à nossa área de domínio, nossa área que a gente tem conforto, se sente mais à vontade de atuar. E aí, por isso, quando você vai trabalhar com algumas ferramentas, você fala assim, não, eu gosto de trabalhar com a AWS, eu gosto de trabalhar com Azure, eu gosto de trabalhar com Google, eu gosto de trabalhar ali com React, com Angular, ou então, não, eu gosto de trabalhar com Jenkins. Aí outra pessoa fala assim, mas o Azure DevOps é muito melhor. Isso impede o seu crescimento, porque você começa a trabalhar com ferramentas que você sempre está acostumado a trabalhar, você vai se tornar especialista nela. Só que a nossa área, por exemplo, de tecnologia, ela é muito ingrata. Você tem 10 ferramentas que fazem a mesma coisa. E às vezes o mercado pede uma sopinha de letras que você não tem no teu currículo, porque você ficou apegado àquela sua tecnologia, aquele seu framework de estimação, e você se lascou, meu amigo. Esse é só um dos jeitos que você tem, o apego ele te lasca, ele te ferra, né? Tô falando de um jeitão aqui mais solto, porque eu tô no Rio de Janeiro, tô me sentindo em casa, o carioca ele é um pouquinho mais solto, eu também. Eu sou carioca, então vou falar um pouquinho mais solto aqui, mais à vontade. Férias estão acabando, que na verdade eu tô trabalhando remotamente. Eu quero trazer esses vídeos pra vocês com essa paisagem aqui realmente incrível, como eu falo no outro vídeo. Existem vários Rios de Janeiros, o Rio de Janeiro que eu não acho que é a melhor cidade do mundo, que eu não acho que é a mais bonita do mundo. Mas tem esse Rio de Janeiro aqui, essa parte que realmente está entre as cidades mais bonitas do mundo, sem sombra de dúvida. E eu já viajei a alguns países e posso garantir para vocês dos que eu já visitei, esse é um dos mais bonitos. Não tem como dizer qual é o mais, mas é um dos mais bonitos, com clima, melhor clima. Mas voltando aqui ao assunto do apego, cara, o que eu posso falar com vocês é o seguinte: às vezes também vocês têm apegos a empresas, e o apego a empresas é pior ainda. Você fica ali porque você já tem seus amigos ali, você fica ali porque todo ano a empresa te dá aqueles 3% de aumento e você tá feliz pra caramba porque ganhou 3% de aumento, porque aumentou R$1 no seu ticket de refeição, ou então porque, sei lá, o plano de saúde agora cobre duas limpezas odontológicas, dentárias, lá como é que chama isso, aqui no Brasil, mas 2 limpezas a mais. Então você, um pouquinho as coisas, você acaba se vendendo e começa a falar assim, não, aqui tá bom. E que na verdade é um apego, é um medo de sair da sua zona de conforto, é um medo de você enfrentar o novo. Você recebe aqueles seus 3%, 5% de aumento, enquanto a inflação anual, ela tá oficialmente 6, 10%. Só que na verdade, essa é oficial, que o governo fala. Na verdade, a inflação está aos 15%, 13%. Mais do que isso. Isso quer dizer que você está tendo uma redução salarial de pouquinho em pouquinho, não está vendo, por conta do seu apego. E é aquele medo de você enfrentar o novo, de você ir para o novo, de você descobrir uma nova empresa, faz você ficar defasado. E faz você ficar defasado também com um apego, novamente, questão de tecnologia, porque a sua empresa ela não muda de tecnologias o ano inteiro. Geralmente a empresa ela tem um produto, e o produto nem sempre é tecnologia. A maioria das vezes não é tecnologia. Ela tem ali, por exemplo, um aplicativo de entrega de comida, ou então ela tem uma empresa, uma frota para gerir, que ela usa um software para fazer aquilo ali, ou um RP e tudo mais. A tecnologia é só uma ferramenta para ela entregar o produto dela, ou desenvolver o produto dela, ou o serviço dela, enfim. Com isso, o que eu tô querendo dizer com isso? As tecnologias que a sua empresa utiliza são sempre as mesmas e você vai ficar sempre focado naquele nicho. Eu conheço pessoas que são especialistas em soluções, mas que os caras são muito bons. É um nicho de mercado, só que tem um porém. Eles estão fechados só àquela solução. Se aquele software morrer, se aquela empresa falir por algum motivo, acabou. Então fica-se muito vulnerável. O apego às coisas, ele pode ser drástico para vocês, pode ser perigoso para vocês a longo prazo. E tem agora um outro apego que eu sempre falo com vocês, que é a questão geográfica, cara. Muita gente tem apego a lugares, apego a locais. Que eu nasci aqui, que eu vou viver aqui, e vou repetir para vocês, tá? Dificilmente você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai melhorar de vida no local onde você nasceu. É muito difícil. Não tô falando que é impossível, eu acredito que é possível sim,
Mas eu acredito que é muito, 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 muito mais difícil, porque as pessoas já mensuraram o valor que elas têm de você. Ou seja, elas viram você crescer, conhecem a sua família, conhecem a sua história, e geralmente o que elas lembram da história são as partes ruins, não as partes boas, e ela acha que você é aquela pessoa que ela montou na cabeça dela para o resto da vida. Com isso, as oportunidades que podem chegar a você no local onde você vive são limitadas. E se você trabalha em uma empresa próxima a você, é pior ainda, porque aí mesmo que geralmente tem conhecidos ou conhecidos de conhecidos, que quando chega o seu currículo lá, chega o seu nome para uma promoção, fala assim, conhece aí Joãozinho? Cara, mas ele já tem aquele probleminha lá que bebia. Não, e você nem bebe mais, você já largou a bebida. Joãozinho chegava muito atrasado. Chegava atrasado quando você tinha 16 anos como jovem aprendiz, mas agora você tem família, tem 28 anos, 30 anos e chega primeiro que todo mundo. Mas ele tem aquela visão formada de você. As pessoas têm esse problema, que elas montam uma persona da pessoa, aquilo muda, a pessoa muda e ela continua com aquela visão. Então, isso é um dos pequenos problemas de você estar tentando se manter no mesmo local onde você nasceu, onde você foi criado. Quando você vai para lugares novos, novas oportunidades surgem, porque a pessoa tem uma nova impressão de você, você consegue criar nova perspectiva das pessoas e novas oportunidades, seu nome começa a ser visto para cargos diferentes. Aconteceu isso comigo quando eu fui para São Paulo, aconteceu isso comigo quando eu fui para Curitiba, aconteceu agora que eu estou indo para Portugal, porque você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, não é a mesma pessoa de 20 anos atrás, não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, você muda ao longo do tempo. Para bem ou para ruim, mas você muda. Então, quando você sai do seu local e vai para outro local, tem pessoas que não te conhecem ainda, elas têm uma folha em branco, que elas vão começar a preencher aquela folha em branco com o que elas veem de você. E aí cabe a você criar uma boa perspectiva ou não. Já falei aqui, eu acho, sobre primeiras impressões, sobre rapport. Vai lá no curso de entrevistas que eu estou fazendo, como passar nas entrevistas. Novamente, vou gravar mais vídeos, já tem vídeo gravado, tem que editar. Tô tirando uma folguinha aqui e vou deixar para vocês, e é de graça. 100% de graça, sem link, sem nada. De graça para vocês aí. Tá aqui na playlist de como passar nas entrevistas. Quase sempre é necessário você sair de onde você nasceu para você ter novas perspectivas. Às vezes você não precisa sair fisicamente. Você pode sair remotamente também, buscando empregos remotos. E aí você vai conseguir trabalhar para o exterior, trabalhar para outras empresas, tudo mais. Apego, pessoal, sobre esses apegos que vocês têm às coisas, sobre a tecnologia, sobre os lugares, sobre empresas e sobre pessoas também. Às vezes vocês têm apegos a colegas de trabalho, apegos a ambientes de trabalho que não são legais. Por exemplo, aquela fofoquinha de corredor e você está falando mal do chefe, você acha que o chefe não sabe, mas ele sabe, porque a mesma pessoa que está fazendo fofoca do chefe no corredor com você e com outras pessoas é a mesma pessoa que vai pegar tudo que vocês falaram e vai levar pro chefe, porque ele quer ficar bem com o chefe. O que mais tem é puxa-saco falando mal de chefe, para que outras pessoas falem mal, para depois falar pro chefe, pro gerente, pro manager, e ele vai saber. E nós somos seres humanos, não adianta o gerente, né, o manager, o RH, seja quem for, falar assim, mas isso para mim não afeta, o que importa são o trabalho e tal. Não, nós somos seres humanos, isso vai afetar de uma forma ou de outra. As nossas relações de confiança, elas são um fator muito mais importante na tomada de decisão do que as tarefas em si, tá? Sendo bem sincero. Até o dia que a AI se tornar gerente, né, quem sabe, até esse dia acontecer, as tomadas de decisões vão sim ser muito, muito levadas em questões das emoções. Tá? Não adianta falar, eu já cansei de ver diretores, gerentes, coordenadores tomando decisões baseadas em dados, sim, mas totalmente em emoções. Vou dar um exemplo pequeno aqui para vocês. Tinha uma pessoa dentro de uma empresa, que eu não vou falar o nome, que o cargo dela já não fazia muito sentido e a empresa estava reduzindo custos. E se fazia necessário demitir essa pessoa. Só que essa pessoa, que o cargo dela já não existia muito, talvez deveria ser demitida, era uma pessoa muito querida por todos, tinha uma influência muito boa, estava muitos anos na empresa, começou muito pequena na empresa, mas uma pessoa muito importante nessa empresa moveu céus e terras para manter essa pessoa empregada, mesmo que isso custasse demitir outras a mais. Ou seja, ele tomou uma decisão ruim para poder manter uma pessoa que ele gostava, que era uma pessoa que ele tinha confiança. Aí, novamente, relacionamento. Se você quer entender o que é o sucesso não está ligado à quantidade de tecnologias que você domina, mas sim em pessoas, em relacionamento. É como você se relaciona. Essa é a chavinha do sucesso. Tá? Jefferson, mas eu acho errado porque eu sou melhor que fulano. Cara, o que eu mais vejo são pessoas
muito boas tecnicamente, assim, os caras são sinistros e se lascam. Até ganham um salário legal, mas não são que tem as melhores oportunidades. Porque quando você investe muito em tecnologia, acaba que você acaba esquecendo um pouquinho essa parte de relacionamento. E quem investe em relacionamento paga o preço. Mais cedo ou mais tarde paga o preço. Já vi gente que era muito ruim tecnicamente, mas conseguiu muita oportunidade legal que muito especialista não conseguia. Vou deixando vocês com essa vista aqui maravilhosa. Vou aproveitar um pouquinho dessa vista aqui também. Talvez eu vou dar um passeio, vou dar um rolê aqui. Daqui uns dias eu tô voltando para Portugal. E gosto muito, cara. Às vezes vocês me veem aqui criticando o Brasil, mas é uma crítica que eu gostaria muito que o Brasil mudasse, né? Para que todo mundo tivesse acesso a lugares como esse aqui no Brasil e não tivesse que morar em comunidades, por exemplo. Mas enquanto a gente não vê, não entender e não chamar as coisas como elas são, né? Não dar os nomes aos bois e falar, olha, isso tem que mudar, isso não é legal, isso aqui não é bonito, as pessoas têm que ter acesso à natureza, têm que ter acesso à segurança, têm que ter acesso à boa educação. Enquanto a gente não olhar para as coisas como elas são e parar de ficar dando nome bonitinho, como por exemplo comunidade, que na verdade é uma favela, né? E não estou falando aqui, gente, nada contra, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é, se cria muito eufemismo, muita coisinha, muito nomezinho bonito para tentar enganar o pobre, tá? Aqui sem populismo, sem falácia, mas essa é a verdade. O Brasil deveria ser de todos, deveria ter esse acesso a essas coisas para todos. Mas enfim, é um outro vídeo, uma outra coisa que eu gostaria muito de falar com vocês, mas a gente não tem como se falar sobre isso e acabar batendo assunto política. E eu não quero falar sobre política no Brasil, né? Acho que falar sobre política e outros temas no Brasil não é legal. Talvez quando eu estiver lá em Portugal eu fale um pouco mais. Valeu, pessoal. Abraço para vocês. Fiquem com Deus.